meu nome é Marta e, aos 24 anos, eu ainda sinto que o mundo inteiro me chama para desbravá-lo. Cresci em Aveiro, a cidade dos canais e dos barcos coloridos que dançam sobre a água, mas desde pequena sabia que não queria ficar parada em um só lugar. Eu queria ver cada canto de Portugal, descobrir cada som, cada cheiro, cada pôr do sol escondido entre montanhas e praias esquecidas. Era começo de verão quando decidi que era hora de viver o que sempre sonhei. Preparei minha mochila, leve, só o essencial, coloquei meu diário de viagem no bolso lateral e comprei uma passagem de comboio para Évora. Nenhum roteiro, nenhuma expectativa. Só eu, minha coragem e a vontade de viver algo inesquecível. Cheguei em Évora ao final da tarde, quando o céu já se tingia de dourado. As ruas de pedras antigas, o aroma de pão fresco no ar, e aquela sensação de liberdade no peito. Eu caminhava sem destino, absorvendo cada detalhe, quando vi o templo de Diana surgindo à minha frente como uma pintura viva. Foi ali que tudo começou. Enquanto tentava enquadrar o templo para tirar uma boa foto, uma brisa mais forte arrancou meu chapéu da cabeça. Saí correndo atrás dele, rindo, mas antes que eu pudesse alcançá-lo, uma mão rápida agarrou-o no ar. Parece que o vento também quer viajar, disse o rapaz, sorrindo, entregando-me o chapéu. Ele tinha olhos castanho claros, cabelo desgrenhado de quem passou o dia ao sol, e um sorriso tão aberto que parecia iluminar tudo ao redor. Muito obrigada. Respondi, ainda meio sem fôlego. De nada. Aliás, sou Miguel, disse ele, oferecendo a mão. Apertei a mão dele, sentindo um calor sincero no gesto. Marta. Descobrimos rapidamente que tínhamos muito em comum. Miguel também era apaixonado por viagens sem destino certo. Estava rodando o país com sua velha mochila e uma câmera analógica pendurada no pescoço. Estava indo para Monsaraz amanhã, comentou ele casualmente. Já ouviu falar? Eu sorri. Claro. Dizem que o pôr do sol de lá é o mais bonito de Portugal. Miguel olhou para mim, como se estivesse pensando em algo. E se você fosse também? Quero dizer, se você quiser companhia para ver esse pôr do sol. Eu, que até então pensava viajar sozinha, hesitei por um segundo. Mas havia algo naquele convite, algo leve, sem pressa, que me fez querer dizer sim. Por que não? Respondi, sentindo meu coração acelerar de uma forma boa. No dia seguinte, partimos juntos. Pegamos carona com um simpático senhor que vendia mel na estrada. Durante a viagem, Miguel me contou sobre suas aventuras, noites dormindo sob as estrelas, mergulhos inesperados em riachos gelados, conversas com estranhos que se tornaram amigos. Chegamos a Monsaraz no fim da tarde. A vila era um labirinto de ruelas brancas, e das muralhas podíamos ver o Alqueva brilhando como um espelho gigantesco. Sentados lado a lado no parapeito, vimos o sol mergulhar no horizonte. Sem pressa, sem palavras desnecessárias. Só a brisa suave, o calor da pedra sob nossos corpos e aquele instante perfeito que parecia durar uma eternidade. Naquele momento, sem saber, eu já começava a escrever o capítulo mais bonito da minha vida. Aquela noite em Monsaraz parecia mágica. Depois do pôr do sol, Miguel e eu decidimos explorar um pouco mais o vilarejo. As luzes amarelas das lamparinas antigas iluminavam as ruas estreitas, lançando sombras dançantes nas paredes caiadas. Caminhávamos sem pressa, cada um contando pequenas histórias da vida. Você sempre foi tão corajosa assim? Perguntou Miguel, chutando levemente uma pedrinha pela rua. Ri. Corajosa? Acho que é mais teimosia. Quando criança, eu queria viajar de bicicleta até Lisboa. Tinha 7 anos. Ele riu alto, aquela risada despreocupada que me fazia sorrir sem perceber.
Aposto que teria conseguido se ninguém tivesse te parado. Chegamos a uma pequena praça silenciosa, onde havia um café ainda aberto. Mesas de ferro forjado espalhadas sob uma enorme figueira. Sentamos, pedimos 2 galões e um pedaço de torta de amêndoas para dividir. Enquanto conversávamos, percebi como Miguel era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Ele não falava apenas de destinos, e falava de sentimentos, de momentos pequenos que muitas vezes passamos rápido demais para perceber. Viajar sozinho é incrível, ele disse, olhando para a xícara nas mãos, mas às vezes, encontrar alguém para dividir o silêncio é ainda melhor. Fiquei em silêncio, sentindo a brisa da noite brincar com uma mecha do meu cabelo. Talvez fosse o clima tranquilo de Monsaraz, ou o jeito sincero de Miguel, mas percebi que começava a confiar nele de uma forma que eu não podia explicar. Terminamos o café e subimos novamente até as muralhas. Lá de cima, o céu parecia imenso, cravejado de estrelas tão próximas que dava vontade de tocá-las. Miguel tirou uma velha câmera do bolso da mochila. Fecha os olhos, disse ele. Obedeci, rindo. Ouvi o clique suave da câmera. Quando abri os olhos, ele sorriu. Pronto. Um momento que vai ficar para sempre. Senti minhas bochechas esquentarem. Não era só uma foto. Era a lembrança de um sentimento que começava a nascer, silencioso e bonito. No dia seguinte, acordamos cedo para continuar a jornada. Pegamos um pequeno ônibus local que descia até Beja. De lá, nosso plano, se é que podíamos chamar assim, era seguir para a Costa Vicentina. Enquanto o ônibus rodava entre Campos Dourados, Miguel rabiscava algo em seu caderno. Eu espiava de canto de olho, curiosa, mas fingia desinteresse. Ele desenhava. Rápidos traços de Monsaraz, a praça, a figueira, uma menina correndo atrás de um chapéu voando. Sorri. Em Beja, antes de seguir viagem, paramos em um pequeno mercado. Compramos pão fresco, queijo de ovelha e alguns figos para nosso almoço improvisado. A estrada para a Costa Vicentina era longa, mas nem sentimos o tempo passar. Cantamos músicas antigas no carro de carona, rimos das placas engraçadas nas estradas e, às vezes, simplesmente ficávamos em silêncio, aproveitando o som do vento. Quando chegamos à praia de Odeceixe, o céu já estava tingido de laranja outra vez. Descemos correndo pela trilha de areia, os pés descalços, rindo como crianças. O mar estava gelado, mas isso não nos impediu de molhar os pés e brincar na água. Miguel tentou fazer uma escultura de areia e acabou todo sujo, o que provocou uma guerra de areia entre nós dois. No fim, caímos exaustos na areia, olhando para o céu que começava a se encher de estrelas novamente. Ele virou o rosto para mim, o cabelo bagunçado pela brisa do mar, e sorriu. Sabe o que é mais engraçado? Perguntou. O quê? Eu vim viajar para fugir de tudo, mas encontrei algo que vale mais a pena do que qualquer fuga. Não respondi. Não precisava. No fundo, eu também sentia isso. E enquanto as estrelas surgiam no céu da Costa Vicentina, eu soube, a aventura que eu tanto buscava talvez não estivesse nos lugares que eu visitava, mas sim na pessoa que caminhava ao meu lado. Na manhã seguinte, acordei com o som das ondas quebrando na praia. Estávamos acampados numa pequena clareira, escondida entre as dunas de Odeceixe. Miguel já estava de pé, tentando equilibrar 2 canecas de café improvisadas, feitas com copos de metal. Bom dia, dorminhoca, disse ele, entregando-me uma caneca. Sentei-me sobre o saco de dormir, ainda meio sonolenta, e aceitei o café com um sorriso. O aroma quente e forte era exatamente o que eu precisava. Dormiu bem? Ele perguntou, sentando-se ao meu lado. Melhor impossível, respondi.
Acho que não tem colchão no mundo melhor do que ouvir o mar de fundo. Ele riu, e por um instante ficamos apenas ali, em silêncio, observando o horizonte que se estendia sem fim. Depois de desmontarmos o acampamento, decidimos seguir a trilha dos pescadores até Zambujeira do Mar. Era um caminho longo, mas a paisagem compensava cada passo, falésias imponentes, enseadas secretas e o perfume do alecrim selvagem no ar. A meio caminho, paramos em um miradouro natural, onde o vento era tão forte que tínhamos que gritar para nos ouvir. Se você pudesse ir a qualquer lugar do mundo agora, Miguel perguntou, com os cabelos bagunçados pelo vento, para onde iria? Pensei por um momento, olhando para o mar que parecia não ter fim. Acho que ficaria exatamente aqui. Miguel sorriu, e seus olhos brilharam de um jeito que me fez desviar o olhar, envergonhada. Eu também, respondeu, num tom tão simples e sincero que meu coração deu um salto. Continuamos a trilha, rindo de pequenas coisas, do nosso jeito atrapalhado de andar na areia fofa, das gaivotas atrevidas que quase roubaram nosso lanche. A viagem era feita desses momentos pequenos, e, sem que eu percebesse, cada um deles se tornava um pedacinho importante da nossa história. Chegamos à Zambujeira do Mar já no final da tarde, com o corpo cansado e o coração leve. Encontramos uma pequena pensão familiar para passar a noite, e depois saímos para jantar em um restaurante que ficava bem na beira do penhasco. O pôr do sol parecia ainda mais bonito visto dali, tingindo o céu de cores que eu nunca conseguiria descrever. Comemos peixe fresco grelhado, batatas ao murro e brindamos com sumo de laranja, porque, como Miguel disse, não precisamos de vinho para celebrar a vida. Durante o jantar, ele contou mais sobre sua vida, sobre como cresceu em uma aldeia perto de Coimbra, sobre seu amor pelas pequenas coisas, sobre seu sonho de abrir um café para viajantes, um lugar onde cada história fosse recebida de braços abertos. Eu ouvi, fascinada, sentindo cada palavra dele encontrar um eco dentro de mim. Depois do jantar, caminhamos de mãos vazias pela areia fria da praia, sob um céu tão estrelado que parecia mágico. Marta, disse Miguel, parando de repente. Virei-me para ele, o coração acelerado. Promete uma coisa? O quê? Ele sorriu de um jeito que era mais sério do que de costume. Que, não importa o que aconteça, a gente nunca vai esquecer que o que importa são os momentos. Não os lugares, não os planos. Só, o que sentimos agora. Senti uma emoção crescer dentro de mim, quente e inesperada. Estendi a mão e entrelacei meus dedos aos dele. Prometo, respondi. E, naquele instante, sob as estrelas e o cheiro de maresia, tive certeza, alguns encontros mudam a gente para sempre. Mas, no fundo, algo em mim também sabia que a vida nunca é feita só de verões e brisas suaves. Alguma coisa estava por vir. Algo que, mesmo sem saber, já começava a se desenhar no horizonte. Nos dias seguintes, nosso caminho seguiu ao longo da costa vicentina, entre pequenas praias escondidas, trilhas quase desertas e aldeias onde o tempo parecia correr mais devagar. Cada novo lugar era uma descoberta, mas nada se comparava ao que sentíamos um pelo outro. Em Porto Covo, alugamos bicicletas antigas para explorar a região. As ruas de paralelepípedos e as casas brancas com portas azuis pareciam saídas de um sonho. Ríamos tanto cada vez que uma bicicleta ameaçava perder o equilíbrio, que os moradores locais nos olhavam sorrindo, como quem reconhece o brilho da juventude e da felicidade sincera. Em uma dessas paradas, Miguel me chamou para uma praça sombreada onde músicos de rua tocavam fado. Sentamos na beira da fonte e ouvimos a melodia melancólica preencher o ar. Você já amou alguém? Perguntei, sem pensar, olhando para a água dançando na fonte. Miguel demorou a responder. Finalmente, com um sorriso meio triste, disse: já amei ideias, possibilidades. Mas amar de verdade?
Acho que é a primeira vez. Meu coração disparou, e por um instante, todo o barulho da praça pareceu desaparecer. Nossos olhares se encontraram, e eu soube, sem precisar de palavras, que sentíamos a mesma coisa. Naquela noite, ficamos hospedados em uma casa de hóspedes gerida por um casal simpático. O quarto era simples, mas acolhedor, com lençóis que cheiravam a sol e janelas abertas para o mar. Antes de dormir, Miguel me mostrou um pequeno caderninho. Desde que comecei essa viagem, explicou, anoto as coisas que não quero esquecer. Ele abriu o caderno, revelando páginas e mais páginas cheias de frases soltas, pequenos desenhos, bilhetes de lugares que visitou. E agora, disse, estendendo-me uma caneta, quero que você também escreva algo. Peguei a caneta, o coração batendo rápido. Depois de alguns segundos de hesitação, escrevi. Às vezes, a melhor viagem é aquela que a gente faz dentro do coração de outra pessoa. Miguel leu em silêncio e sorriu de um jeito que eu sabia que jamais esqueceria. No dia seguinte, acordamos com o som de trovões distantes. O tempo tinha mudado, o céu estava cinzento e o vento soprava forte do mar. Apesar do mau tempo, decidimos seguir viagem para a Vila Nova de Mil Fontes, uma vila encantadora onde o rio Mira encontra o Atlântico. Pegamos carona com uma senhora falante que vendia flores e nos contou 1000 histórias do Alentejo durante o caminho. Chegando lá, percebemos que uma tempestade estava prestes a cair. Nos abrigamos em um pequeno café, onde pedimos chá quente e observamos a chuva tamborilar nas janelas. Foi ali, naquele refúgio improvisado, que algo inesperado aconteceu. Miguel recebeu uma ligação. Vi seu sorriso desaparecer por um segundo enquanto ele atendia, o rosto ficando sério. Sim, estou bem, disse ele, desviando o olhar para fora. Entendi. Vou pensar. Quando desligou, permaneceu em silêncio por um tempo. Está tudo bem? Perguntei, tentando soar casual, mas sentindo uma pontada de preocupação. Ele forçou um sorriso. É só uma oportunidade de trabalho, em Coimbra. Não esperava, mas... De repente, a realidade que havíamos deixado para trás ao longo dessas semanas bateu à nossa porta. Quando você precisa decidir? Perguntei. Em 2 dias. O silêncio entre nós ficou pesado. A chuva lá fora parecia refletir a confusão que se instalava em nossos corações. Mudamos de assunto, fingimos que nada tinha acontecido. Rimos de coisas bobas, falamos sobre os lugares que ainda queríamos visitar, mas havia uma sombra, pequena e persistente, pairando sobre nós. Quando a tempestade finalmente passou, caminhamos pela praia deserta, as pegadas se apagando rapidamente com o vento. Eu queria dizer que tudo ficaria bem, que poderíamos encontrar uma maneira. Mas algo em mim sabia que nem sempre o amor basta para vencer a distância, os sonhos e as escolhas difíceis. Olhei para Miguel, que caminhava ao meu lado, e decidi que, não importa o que acontecesse, eu guardaria aqueles momentos como o maior presente que a vida podia me dar. Ainda havia tempo. Ainda havia esperança. Mas o horizonte parecia diferente agora. Naquela noite, depois da caminhada silenciosa pela praia de Vila Nova de Mil Fontes, voltei para o quarto com o coração apertado. Miguel também parecia distante, como se estivesse preso em pensamentos que eu não podia alcançar. Fingimos normalidade, jantamos num restaurante pequeno, conversamos sobre lugares que gostaríamos de visitar no futuro, mas havia uma tensão no ar, como uma música triste tocando ao fundo, invisível, mas impossível de ignorar. Antes de dormir, olhei para a janela aberta, onde a lua cheia iluminava o mar agitado. Sabia que não adiantava fingir. Amanhã seria o dia em que Miguel teria que decidir. E talvez, o dia em que nosso caminho juntos chegaria ao fim. No dia seguinte,
decidimos aproveitar o tempo que restava como se nada estivesse para mudar. Visitamos o Forte de São Clemente, subimos até o alto da muralha e olhamos para a imensidão do Atlântico. O vento era forte, e meu cabelo voava em todas as direções, mas eu não me importava. Ali, naquele ponto mais alto da cidade, Miguel pegou minha mão. Marta, disse ele, com uma expressão intensa, você mudou a minha vida. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Você também mudou a minha, sussurrei. Ele hesitou por um momento, como se lutasse contra algo dentro dele. Depois sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar. Quero que você saiba que, onde quer que eu esteja, vou carregar essa viagem comigo. Sempre. Eu também, respondi, com a voz embargada. Nos abraçamos forte, como se tentássemos gravar um ao outro na memória. Depois, caminhamos pelas ruas antigas, tiramos fotos bobas, compramos lembrancinhas em uma lojinha artesanal, ele me deu uma pequena pulseira de conchas, e eu prometi usá-la sempre, como símbolo da nossa aventura. Mas o tempo parecia escorregar por entre os dedos. Naquela tarde, Miguel recebeu outra ligação. Vi seu rosto se iluminar e depois se fechar novamente. Quando desligou, me olhou sério. Me chamaram para começar já na próxima semana. Eu precisaria voltar para Coimbra amanhã. Senti um nó na garganta. E você, quer ir? Perguntei, tentando soar forte. Ele não respondeu de imediato. Olhou para o mar, pensativo. Parte de mim quer. Parte de mim quer ficar aqui com você, para sempre. Esperei, o coração batendo descompassado. Mas acho que, preciso ir, completou ele, num sussurro. Abaixei o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu entendo, disse, mesmo que parte de mim quisesse gritar que não, que ele ficasse. Miguel se aproximou, segurou meu rosto com as mãos e me olhou nos olhos. Isso não é um adeus, Marta. É só, um até breve. Beijou minha testa com ternura, e naquele gesto senti todo o amor que não cabia em palavras. Na manhã seguinte, ele partiu. Fiquei parada na estação rodoviária, vendo o ônibus desaparecer na estrada, até não conseguir mais enxergá-lo. Senti um vazio enorme, mas também uma estranha serenidade. Sabia que aquela história não terminaria ali. Porque algumas pessoas entram na nossa vida para ficar, mesmo que a estrada as leve para longe por um tempo. Peguei o caderninho que Miguel tinha me dado, ele o deixará comigo, como presente, e folheei as páginas. No final, havia uma nova mensagem dele, escrita na última noite. Não importa onde eu esteja, meu coração sempre saberá o caminho de volta para você. Sorri através das lágrimas. Olhei para o horizonte azul e prometi a mim mesma. Essa não seria a última viagem. Essa era apenas a primeira página de algo maior. E enquanto o vento bagunçava meus cabelos e o cheiro de maresia enchia o ar, senti, pela primeira vez em muito tempo, que o futuro, mesmo incerto, era promissor. Talvez, em algum verão futuro, nossos caminhos voltassem a se cruzar. Talvez, mais cedo do que eu imaginava. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.